O Evangelho segundo o Espiritismo. Lido e escrito. Capítulo 23. Estranha moral. Odiar os pais. Abandonar pai, mãe e filhos. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25 a 27 e 33. 2. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha, mais do que a mim, de mim não é digno. Mateus 10. 37. 3. Certas palavras, aliás muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar que, instintivamente, se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu, lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez, para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá a atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e, ainda menos, tentar justificá-la. Importaria, primeiro, saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se, na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de João, daquele que odeia a sua vida, neste mundo, a conserva para a vida eterna, é indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui, no Gênesis, designa as fases da criação, servia, simultaneamente, para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal, também, a palavra com que se designavam um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo, na alegoria do buraco de uma agulha. Ver capítulo 16, item 2. Cumpre, ademais, se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfêmia, e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar, não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Veja-se também o capítulo 14, itens 5 e seguintes. Abandonar pai, mãe e filhos. 4. Aquele que houver deixado, pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Mateus 19. 29. 5. Então, disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos.
Jesus lhe observou: digo-vos, em verdade, que ninguém deixará, pelo reino de Deus, sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Lucas 18, 28 a 30. 6. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que, antes, disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas 9, 61 e 62. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era, evidentemente, este: dos interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade, para cumprir um dever? É que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que, mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal, com mais forte razão, não o seriam, se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas por fim mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim as famílias como as raças se abastardam, desde que se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no do progresso físico. Aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nolas faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito, e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito, verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas, para suportarem as vicissitudes da vida. Capítulo 4, item 18, capítulo 14, item 8. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. 7. Disse ao outro: segue-me, e o outro respondeu: Senhor, consente que, primeiro, eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas 9, 59 e 60. 8. Que podem significar estas palavras: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que, nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é, pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram,
que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus o ensina, dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, ou vai ensinar o reino de Deus, ou vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Não vim trazer a paz, mas a divisão. 9. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra, ou não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus 10, 34 a 36. 10. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas 12, 49 a 53. 11. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas, um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda, que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Capítulo 14, item 6. 12. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma a que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque, quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma ou deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, a medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. 13. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira e engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus, e nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia. Foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos, foram inumeráveis as vítimas, a ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as que a precederam. 14. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrará em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma ou a crença, porém, desaparecera, lá apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse, hoje jamais cede à evidência, e irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro, ele se lhe agarra e o defende.
Sócrates, também, não ensinaram uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo? Por que não prevaleceu naquela época a sua doutrina, no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É que ainda não chegará o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada, o paganismo ainda se não achava gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs, mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Veja-se, na introdução, o quarta de Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. 15. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas, as mais das vezes, pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí o nascerem, sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir, exclusivamente, a verdade e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Olvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação. A caridade, a fraternidade e o amor ao próximo, aquelas seitas lançaram anátema umas sobre as outras, e umas contra as outras se atiraram, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Vencedores do paganismo, os cristãos, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas, e em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo que ela formalmente condena toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: vide, matai, massacrai, queimai os que não crerem como vós? Não, ou o que, ao contrário, lhes disse, foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso, ou amai o vosso próximo, ou amai os vossos inimigos, ou fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes, outrosim: quem matar com a espada pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não pertence à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento próprio a lhe satisfazer as paixões, pertence aos que desprezaram estas palavras: e meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência do que aconteceria, mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Cumpria que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, visto que, malgrado todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro. Jamais esteve em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não se daria. 16. Quando Jesus declara: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas mais, e tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses, com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles.
Todos então se porão sob a mesma bandeira, da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. 17. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater, mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou, são todas de ordem moral as que terá de sofrer e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. 18. Essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens, e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente.